Galera do Grupo Informativo Plácio de Castro, muito bom dia a todos. Nesse momento eu estou aqui na Delegacia de Polícia Civil do município de Plácio de Castro, com o excelentíssimo delegado responsável aqui pela delegacia, o senhor Danilo Almeida, que vai falar sobre a brutalidade acontecida no último final de semana, acho que foi domingo? Sim. Delegado, muito bom dia. Faça uso da palavra, os trabalhos que a Polícia Civil vem desenvolvendo aqui no município de Plácio de Castro, principalmente sobre esse crime brutal que aconteceu, uma família inteira dizimada. Bom dia. Pois bem, bom dia a todos, bom dia a voz do Abunã. Nós estávamos de plantão na regional no dia 13 de setembro, quando recebemos a notícia de que uma família havia sido chacinada às margens do Abunã, já na Bolívia, próximo ao ramal do Pelé, no município de Acrelândia. De imediato, contactei o oficial que gere o município de Plácio de Castro, que é o tenente Dário, e nós fizemos uma força-tarefa integrada e nos dirigimos imediatamente ao local. As informações preliminares eram de que integrantes da família Nascimento e Silva e um indivíduo de prenome Francisco haviam ido à Bolívia para resgatar um dos irmãos Nascimento e Silva, que estava em poder dos bolivianos, acusado de ter estuprado uma adolescente de 13 anos. De modo que, nessa operação de resgate, houve um desentendimento entre os brasileiros e os bolivianos, ao cabo do qual 3 bolivianos foram mortos e uma jovem foi gravemente ferida, a jovem que havia sido estuprada. Felizmente, essa jovem, mesmo em estado de choque e gravemente ferida, conseguiu atravessar a margem do Abunã e foi socorrida por uma família de brasileiros até o município de Acrelândia. Então nós já tínhamos essa linha investigatória. Eram integrantes da família Nascimento e Silva e esse indivíduo de prenome Francisco. Fomos às margens do Abunã e diligenciamos por mais de 36 horas, ininterruptamente. Policiais militares, policiais civis, todos de folga, que de modo cívico, dando sangue pela comunidade, foram até o local e sem dormir, sem comer, empreenderam buscas. E fomos felizes, nosso sacrifício valeu a pena. Ao final das diligências e das investigações, nós logramos capturar Francisco, que já se encontra aqui preso e já confessou a prática delitiva, e nós já formamos a linha investigatória a respeito dos outros participantes da família Nascimento e Silva. Delegado, o Francisco, ele foi responsável pelo quê? O Francisco, o que foi que aconteceu? Nessa operação de resgate, vamos dizer assim, dos brasileiros, do Bulu, era o vulgo dele, eles já tinham conseguido resgatar o Bulu. Eles já estavam indo embora e o Francisco resolveu retornar para pegar umas espingardas que estavam com os bolivianos. Nisso, o Francisco empurrou o boliviano de nome Christian e nesse momento a mãe do Christian, a senhora Beatriz, se colocou à frente do filho e disse: "Se queres matar, mata a mim. Você não atira porque você não tem coragem." O Francisco, num momento, num acesso de fúria bárbaro, efetuou um disparo de espingarda. Esse disparo transfixou a senhora Beatriz e acertou o Christian. A dona Beatriz morreu imediatamente, o Christian ficou a agonizar no chão, momento em que o Francisco foi e deu um tiro na cara do Christian. Próximo a isso havia o outro irmão do Christian, até então não identificado por nós nem pela polícia. Ele estava filmando a ação. Nesse momento, o adolescente da família Nascimento e Silva pega um rifle e atira nesse boliviano. No meio dessa loucura, dessa insensatez, dessa cólera coletiva, eles ainda vislumbram a adolescente em cima de uma cama suspensa que também estava a filmar a ação. Nesse momento, o Francisco pega um espingarda e atira. Essas são as informações preliminares. Pois bem, parte dessa família Nascimento e Silva já estava na margem, porque já havia resgatado o indivíduo, e parte desses indivíduos estavam lá. Por isso que as informações ainda são um pouco desencontradas. Mas o que nós sabemos até o momento é o seguinte: que o Francisco, esse menor, e possivelmente outros 2 integrantes da família Nascimento e Silva, ajudam o Francisco a esconder os corpos na mata e pensavam que a adolescente estava morta.
adolescente, por sorte, e graças à providência divina, não morreu, e mesmo em estado de choque, atravessa as margens do Abunã e é socorrida por uma família de brasileiros. Ela explica o que aconteceu para esse pessoal, explica à polícia de Acrelândia, que nos repassa essas informações. Nós iniciamos as buscas. E foi assim, após horas na mata, numa perseguição infatigável, que nós chegamos ao senhor Francisco, que está aqui na delegacia, já confessou a prática do crime e se encontra custodiado nessa delegacia. Tem 2 presos, delegado? Só um? Temos um preso, que é o Francisco. Então, lograram êxito em prender somente um. Isso, o Francisco. O menor, nós já estaremos enviando hoje um mandado de apreensão dele, porque ele é um menor de idade. E em relação aos outros autores, nós também estaremos tomando as providências adequadas, porque 2 deles, que são maiores, que participaram efetivamente, ainda não prestaram esclarecimentos, não vieram à delegacia de polícia. Delegado, nessa propriedade, o Seringal, quantas pessoas moravam nessa casa? Nessa casa... Parece que a casa foi incendiada também? Sim, foi incendiada pelos brasileiros. Nessa casa morava o senhor Carlos Ribas, morava a dona Beatriz, seus 2 filhos e a adolescente. O senhor Carlos Ribas, por sorte dele, não estava lá. Por quê? Porque ele havia amarrado esse brasileiro, que, segundo nos foi contado, havia sido amarrado e torturado, e ele tinha ido buscar a polícia boliviana, porque ele queria, a ideia dele era entregar esse brasileiro, que supostamente estuprou a filha dele, para a polícia. Então, essa invasão das terras bolivianas, da soberania do Estado Plurinacional da Bolívia, se deu justamente porque a família Nascimento e Silva queria resgatar esse nacional que estava custodiado por os bolivianos. Delegado, eu acredito agora que com a prisão do primeiro acusado, questão de horas prendeu o restante, certo? Sim. Nós já falamos, inclusive, com o pai dos supostos autores, e ele já se prontificou. Ele foi, verdade seja dita, ele foi muito correto, com muita serenidade. Ele veio e explicou os fatos da delegacia aqui, a mim, e disse que os seus filhos irão comparecer à delegacia para prestar os esclarecimentos e para que possamos dar andamento à investigação. O acusado, ele reside em qual município? O acusado, todos eles residiam nesse ramal do Pelé, em Acrelândia. Todos eles eram conhecidos. Essa família brasileira conhecia essa família boliviana. O que houve foi um momento de desentendimento, de insensatez, de loucura humana, mas todos eles se conheciam efetivamente. Muito bem, delegado. Parabéns pelo seu trabalho aqui no município de Plácio de Castro. O senhor chegou aqui recentemente, fizemos até uma matéria. E as suas considerações para o site informativo Plácio de Castro? Eu gostaria de dizer que a Polícia Civil aqui, em conjunto com a Polícia Militar, gostaria de frisar que a participação efetiva da Polícia Militar, na pessoa do Tenente Dário, que inclusive nos franqueou a viatura, porque a nossa viatura infelizmente está baixada, ele nos oportunizou esse momento. Porque o Centro Integrado funciona assim, é uma polícia só aqui, nós estamos trabalhando de maneira muito serena, respeitando as atribuições uns dos outros, mas de maneira coordenada. Então esse foi um trabalho da Polícia Civil e um trabalho da Polícia Militar. E podem ficar sossegados que a gente está trabalhando aqui diuturnamente em prol da segurança da população.